Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Última aula nós falamos sobre Platão, né? Sobre filosofia grega e Platão que foi aí o discípulo de Sócrates, né? Falamos sobre a dualidade de Platão, mundo sensível e mundo inteligível. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre uma das obras de Platão, que é uma obra que se chama A República, né? Esse livro de Platão, na verdade, é uma coleção de outros 10 livros aqui, né, aqui dentro. Tem um deles que é muito interessante, aliás, todos eles são muito interessantes. Eles tratam sobre a questão da política, sobre a questão da justiça, da estética, do direito, enfim. Mas hoje eu quero trazer um que é bastante utilizado, aí já caiu bastante em vestibular, a gente tem uma referência muito grande que é a Alegoria das Cavernas. Alguns chamam de Mito das Cavernas também, né? É o livro sétimo aqui dentro da República. Especificamente a Alegoria das Cavernas trata da questão do conhecimento. E aí Platão ele escreve sempre em diálogos, como eu já havia dito para vocês, né? E o seu personagem principal é Sócrates, né? Na Alegoria das Cavernas, Sócrates está conversando com um interlocutor que se chama Glauco, e Sócrates ali vai relatar um conto para o Glauco e vai contar a seguinte historinha. Eu vou contar para vocês resumido, depois vocês deem uma olhada aí. Existem diversos vídeos aí no YouTube que ilustram melhor essa alegoria, né? Sócrates vai contar para Glauco a seguinte historinha, de que alguns homens nasceram dentro de uma caverna, desde pequeno acorrentados nessa caverna, e eles conseguiam olhar numa única direção, que era o fundo da caverna. Nunca conseguiram se virar, nunca conseguiram olhar a luz externa, nada disso. Sempre presos, olhando na direção do fundo da caverna. E em determinado momento, aliás, e tudo que eles conseguiam ver nessa caverna eram as sombras que eram projetadas na parede do fundo à sua frente, né? E nunca conseguiram olhar a luz do lado de fora. Num determinado momento, um desses homens, desse escravo preso nessa caverna, que sempre viveu ali a vida inteira, ele consegue se soltar dessas correntes e com muito esforço, porque o seu corpo estava um tanto atrofiado, porque não conseguia enxergar, ele sai daquelas correntes e ele vai em direção à porta, né, a saída da caverna, que tem luz, que tem fogo, que tem sol. E aí, é claro, quando ele dá de cara com a luz, ele perde a visão. Né? Ele perde a visão porque vai ofuscar a sua visão. E também ele precisa fazer um esforço físico para isso que ele nunca tinha sido feito. Do lado de fora da caverna ele encontra o sol, encontra a luz, encontra o movimento original, real, verdadeiro, encontra a cor das plantas, da água, do rio, encontra o movimento, enfim, ele encontra a vida real como ela é. E aí ele se maravilha com tudo isso e ele pensa, e agora? Aqui eu tenho o conhecimento do verdadeiro. Lá dentro da caverna eu via apenas sombras, eu via apenas a aparência do que acontecia aqui fora. Né? Eu posso voltar para libertar os meus colegas que estão lá amarrados. E ele faz isso num gesto de querer tirar os seus companheiros que estavam amarrados, volta para a caverna e quando ele chega na caverna encontra os seus amigos amarrados olhando só para o fundo da caverna, enxergando suas sombras. Ele conta isso para os seus amigos e os seus amigos debocham, né? Eles não acreditam, eles debocham dele, ele acha que ele é ridículo, que isso que ele está falando não tem nada a ver, enfim, não faz parte da realidade deles, e ali eles podem ou não atacá-lo, agredi-lo, matá-lo, enfim. Bom, resumo da história, o que Platão quer dizer com essa história? Que a gente tem duas dimensões, como a gente falou na aula anterior, a dimensão sensível e a dimensão inteligível. A dimensão sensível, no caso da alegoria das cavernas, é a própria caverna. As pessoas que vivem ali acreditam apenas naquilo que elas veem no fundo. Elas não se dão conta de que existe uma realidade muito maior. Para elas, o mundo real são as sombras projetadas nas paredes, e o eco de coisas que vêm do lado de fora, de sons que vêm do lado de fora. Esse é o mundo sensível. Mas lembre-se, no conceito de Platão,
O mundo sensível é aquilo que é efêmero, é aquilo que é passageiro, é aquilo que não dura, é aquilo que acaba, né? Aquilo que não é verdadeiro, é aquilo que a gente toca, que a gente vê, que a gente sente, né? A gente conhece pelos sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição, mas não é permanente, né? Não é o ideal. O mundo inteligível de Platão está fora da caverna. É o conhecimento real, é o conhecimento verdadeiro da luz, da natureza, da vida como ela é. E para você alcançar esse conhecimento verdadeiro, e esse conhecimento que é inteligível, que é permanente, que dura sempre, você precisa de esforço, você precisa refazer a sua visão, você precisa ter um certo sacrifício para alcançá-lo. Enfim, essa é uma metáfora que o Platão escreve no seu livro A República, com o objetivo de trabalhar a questão do conhecimento, da educação, da formação. Nós podemos ter acesso a esse conhecimento real, a esse conhecimento verdadeiro, mas isso demanda um esforço da nossa parte, demanda refazer a visão que a gente tem sobre as coisas. É preciso sair da caverna, sair do mundo alienado para enxergar as coisas com outros olhos. Essa é uma das histórias contadas por Platão, das alegorias narradas por Platão, que a gente usa bastante, que eu queria que vocês guardassem, tá bom? Segue aí algumas orientações no texto que acompanha essa videoaula. Até mais, gente. Fica com Deus.